Boa tarde a todas, a todos, a todes, a todos aqueles que acompanham Diálogos Contemporâneos, nossos alunos inscritos, aqueles que estão nos ouvindo, alunos da comunidade FB-Uni, mas também convidados. Sejam todos bem-vindos. Nós estamos hoje na nossa segunda edição desse ano e desse semestre, com muita felicidade, como a gente faz em todos os anos, no mês de março, né? Normalmente é o nosso primeiro encontro, a gente traz a temática relacionada ao Dia Internacional da Mulher. A gente entende que esse dia é um dia de luta, é um dia de reflexão, é um dia de mobilização. E hoje, na véspera, né, deste dia tão importante para as mulheres do mundo inteiro, nós estamos aqui com duas pessoas que atuam na área e na pesquisa da igualdade de gênero, e eu acho que a gente marca bem os nossos diálogos contemporâneos com essa pegada, digamos assim, de uma reflexão mais filosófica, histórica, que a Ana e que o Paulo vão trazer. Então, eu tenho imensa satisfação em apresentar para vocês a Ana Carolina Pessoa Holanda. Ela é especialista em Direito e Processo Constitucional, ela é mestre em Direito Constitucional, ela é pesquisadora na área de igualdade de gênero e tem já uma dissertação sobre isso, né, Ana? Mas também artigos. E ela vai falar um pouco disso aqui para vocês, caso tenham interesse em acompanhar essa temática. Também estamos aqui com o nosso professor Paulo de Tarso Fernandes de Souza. Ele é graduado e mestre em Direito, é nosso professor aqui da FB-Uni, de Teoria e Filosofia do Direito, ele também é advogado. E o Paulo vem colaborando conosco nos diálogos já há algum tempo, e eu agradeço demais essa parceria que a gente faz com os nossos professores e com os nossos convidados. Sejam bem-vindos, Paula, seja bem-vinda, Ana. A gente vai fazer aqui em 2 momentos o nosso diálogo de hoje. A gente vai ouvir a Ana, que é a nossa convidada principal, e depois o Paulo vai fazer uma interlocução na fala da Ana e eu vou ficar na mediação dessa conversa, vendo também as perguntas, deixem perguntas no chat, façam interlocuções. Eu acho que a gente tem, né, nesse espaço virtual, uma possibilidade bem interessante de interagir. Então, eu quero passar a palavra para a Ana, e aí já ansiosa de ouvir, que eu sei que vai vir muita coisa bacana. É com você, querida. Obrigada. Eu gostaria, inicialmente, de agradecer o convite do professor Paulo, da professora e da faculdade, né, do Centro Universitário Farias Brito. E, como a professora falou, eu tenho pesquisas sobre igualdade de gênero. Minha dissertação foi a respeito desse tema mais voltado para a política institucional no Congresso Nacional, mas hoje eu vou tratar sobre esse assunto no âmbito específico do direito, no aspecto mais teórico e filosófico. Historicamente, as mulheres foram oprimidas e exploradas pelos homens, tratadas como seres inferiores, como seres irracionais, como propriedade. A elas foram negados direitos e liberdades, impostos determinados tipos de comportamentos e funções que eram considerados adequados à sua biologia, restringindo as suas possibilidades concretas de existência. Essa conjuntura ela muda com mais intensidade a partir do século XX, com a luta dos movimentos feministas, dos movimentos negros, o movimento dos trabalhadores. Mas eu vou tratar inicialmente de alguns conceitos teóricos que vão explicar mais um pouco sobre essa desigualdade de gênero, para depois a gente falar com mais profundidade acerca do direito, sobre perspectivas críticas sobre o direito em relação a essa temática. Bom, então o que é gênero? Gênero é uma construção social do que é ser homem e o que é ser mulher em uma determinada sociedade.
são os símbolos, são as imagens, as representações, os comportamentos que uma determinada sociedade concebe para a formação do que é ser mulher e do que é ser homem, né? Então, mulheres são frágeis, mulheres são dóceis, mulheres são histéricas, são propensas à maternidade porque elas podem gerar vida e por isso cabem a elas o espaço doméstico, o cuidado com familiares. Homens são fortes, são viris, são racionais e por isso eles devem ficar responsáveis pela regulação e organização da sociedade, ocupando cargos públicos, cargos políticos, enfim. É mais ou menos nesse sentido que se dá essa conceituação a respeito do gênero, né? E o patriarcado? O patriarcado é uma forma específica de relação que se baseia nessa divisão de gênero e que tem como características a hierarquia, a dominação, a exploração e a opressão de um gênero em relação ao outro, no caso das mulheres pelos homens, né? Impondo determinadas funções e comportamentos, restringindo ou excluindo de determinados espaços e funções, como do espaço público, do espaço político, incluindo em outros, como o espaço doméstico, enfim. Reforçando essas divisões e se perpetuando ao longo do tempo. Mas é sempre bom deixar bem claro que gênero e patriarcado são conceitos, são categorias históricas e sociais e que, enquanto históricos e sociais, influenciam a realidade e, ao mesmo tempo, sofrem influências dessa realidade. Por isso que o ser homem e o ser mulher, hoje no Brasil, não é o mesmo que 30 anos atrás, não é o mesmo que o início do século passado, quando as mulheres não tinham direito ao voto, quando elas tinham que obedecer aos homens aos quais elas estavam vinculadas. Hoje você não tem essa rigidez tão intensa em relação a esses padrões de gênero, mas existem outros obstáculos. Existe um desemprego maior para as mulheres, existe a desigualdade salarial, existe uma violência doméstica em espaços públicos, no trabalho, a subrepresentatividade na política institucional, enfim, são vários outros fatores que fazem com que a gente perceba que, por mais que essas categorias, esses conceitos, eles tenham sofrido modificações ao longo do tempo, justamente por serem históricos e sociais, mas que mantêm uma certa estrutura, mantém essa base de dominação e de hierarquia em relação de um gênero em relação ao outro. E justamente essa categoria, essa característica histórica e social que faz com que também, além da gente perceber que isso se modifica ao longo da história, ao longo do tempo, né? E se modifica até mesmo para se adaptar e se perpetuar ao longo do tempo, também é uma possibilidade de ruptura, de subversão, que essas categorias, por serem sociais, por não serem biológicas, por não serem naturais, elas permitem uma subversão, uma ressignificação e também uma ruptura com esse sistema, com essa estrutura. E aí por isso que eu estou dando bastante destaque a essas categorias históricas e sociais, justamente porque não são biológicos, não são naturais e permitem essas modificações ao longo do tempo. E isso sem negar, obviamente, o fato de que a natureza existe, os corpos existem, mas isoladamente considerados nada definem. São as pessoas, o contexto social com seus valores e costumes que vão elaborar os significados e vão, por exemplo, elaborar a ideia de desigualdade com base nessas diferenças. E também é sempre importante deixar claro que, ao longo da história da humanidade, existiram mulheres atuando, influenciando as suas vidas e sociedades, mas elas faziam isso à margem. Elas eram marginalizadas, elas eram invisibilizadas, ignoradas. É por isso que até hoje a gente conhece tão pouco sobre a história dessas mulheres, pelo menos não tanto quanto a gente conhece a história de homens, né? E também é imprescindível destacar que não existe a mulher ou o homem em abstrato, né? Existem mulheres e homens com raças, com etnias, com classes diferentes, com sexualidades diferentes, homens e mulheres com deficiência, homens e mulheres trans, pessoas que não se identificam com nenhum desses gêneros padrão.
E esses elementos, eles também, a forma como as pessoas vivenciam gênero e patriarcado, também é influenciado por esses outros marcadores sociais que vão dando origem a opressões diferenciadas de acordo com o modo como a sociedade lida com esses outros marcadores. Então, eu vou dar apenas alguns exemplos para deixar bem claro, né? Por exemplo, a reivindicação que havia, principalmente ali no final do século XIX, início do século XX, por mulheres brancas, de classe média alta, burguesas, para o trabalho fora de casa, reivindicando mais autonomia, mais independência, acesso a profissões. Esse tipo de reivindicação não fazia muito sentido para mulheres pobres, para mulheres negras que não conheciam outra realidade que não fosse o trabalho, a exploração dos seus corpos. A reivindicação, por exemplo, do direito ao voto, que foi muito forte no século XIX e que foi uma conquista no início do século XX das mulheres, também para, por exemplo, mulheres negras escravizadas, elas estavam muito mais preocupadas em ser consideradas como seres humanos do que com esse direito ao voto, né? As próprias mulheres trabalhadoras, elas estavam talvez mais preocupadas com questões mais imediatas de sobrevivência. Então, não é que não seja importante o voto, né? É só o modo como as diferentes opressões elas vão se articulando e interferindo diretamente na vida das pessoas e até mesmo na pauta que elas escolhem politicamente, escolhem focar em determinados momentos e determinados períodos. Bom, eu estou falando isso porque é imprescindível considerar essa perspectiva interseccional, porque o que é a interseccionalidade? É essa consideração das opressões que se articulam e que geram efeitos diferentes na vida das pessoas, no acesso a direitos, e que isso e precisa ser levado em consideração, essa perspectiva, na elaboração de políticas públicas e de normas jurídicas, tanto na elaboração como na interpretação e aplicação dessas normas, justamente para que elas possam alcançar o maior número de mulheres possível, né, tendo em vista essa questão da desigualdade de gênero. Bom, e aí em relação ao direito, né? As revoluções liberais burguesas do século XVIII, né, final do século XVIII, principalmente nos Estados Unidos e na França, elas tinham como temas centrais a igualdade, a liberdade, a fraternidade, o Estado de Direito, o constitucionalismo. Tinha-se a ideia de que deveria existir uma lei geral, né, que era fruto de uma razão universal e abstrata, que representava a vontade da nação, a vontade do povo, e que deveria incidir sobre todos igualmente. E não considerar particularidades concretas e a própria realidade, como, por exemplo, aspectos como gênero, raça e classe, justamente porque a lei não deveria vislumbrar quem ela iria alcançar. Essas teorias e essas ideias, elas surgiram em contraponto com o antigo regime absolutista, que previa determinados privilégios a categorias da população, como, por exemplo, isenções tributárias para a nobreza e o clero, que não abrangiam a burguesia. O rei era absoluto, interferia nas relações entre os particulares, interferia na economia, na propriedade privada, e era um obstáculo ao desenvolvimento do capitalismo. A burguesia, que era uma classe que já estava com bastante proeminência, principalmente econômica, mas não tinha tanta proeminência política, justamente em virtude dos limites do próprio absolutismo, sentiu a necessidade de modificar esse regime, de construir uma nova sociedade, um novo Estado, um novo direito, que privilegiasse as liberdades, principalmente de contratar, que garantisse a propriedade privada, que existisse uma lei que incidisse sobre todos e que não estabelecesse privilégios, uma lei geral e abstrata, universal. Contudo, o que a realidade histórica nos mostra é que o que aconteceu de fato foi o estabelecimento de uma perspectiva particular, branca, burguesa e masculina, como universal. Sob o manto dessa universalidade abstrata, excluiu-se milhões de pessoas, pelo menos a metade da população, né,
legitimou-se e reforçou-se desigualdades concretas, e aí mulheres, pessoas negras, trabalhadores em geral, não tinham acesso a direitos, e mesmo quando a abstração permitia esse acesso, a realidade impossibilitava. E aí eu vou dar só um exemplo. Olympe de Gouges foi uma ativista no contexto da Revolução Francesa que denunciou que a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, ela era realmente destinada aos homens. Aqueles direitos, as mulheres não tinham acesso àqueles direitos. E aí ela escreveu a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, em 1791, certo? E ela foi decapitada pouco tempo depois. Não se sabe exatamente se ela foi decapitada em virtude dessa declaração que ela escreveu, mas foi naquele contexto que ela estava reivindicando os direitos das mulheres. E o próprio fato, né, da escravidão, do colonialismo, são claras e notórias contradições com esses ideais liberais burgueses de igualdade e liberdade formal, né? Porque como é que concilia esses valores, esses ideais com o sequestro, com a exploração, dominação, tortura e morte de milhões e milhões de pessoas como algo estrutural, como algo fundamental naquele momento, que foi considerado para o desenvolvimento dos estados, né? Como é que você concilia isso, né? Então, o direito, as normas jurídicas as teorias que fundamentam o direito, obviamente passaram por várias modificações e transformações até a atualidade, mas essa é a base que fundamenta o direito que nos influencia até hoje. É por isso que eu comecei das revoluções burguesas, né? Não foi à toa. Porque o direito, como eu vou deixar claro depois, também é histórico, também é social. Então, até hoje, por exemplo, a gente considera como o direito um conjunto de normas gerais e abstratas que devem incidir sobre todos igualmente, né? Então, essas ideias permanecem com a gente até a atualidade. Mas é importante a gente refletir sobre a materialidade das relações sociais, sobre as implicações práticas desses ideais, sobre as contradições que surgem deles. O direito ele é social, ele é histórico, ele é fruto de um contexto, de uma realidade, e essa realidade vai influenciar esse direito, as suas estruturas, os seus institutos e as suas normas. Por isso que o direito, em um contexto generalizado de desigualdade de gênero, de desigualdade de raça, de classe, ele vai reproduzir essas desigualdades, mesmo quando ele tenta invisibilizá-las com a abstração e com a generalidade. E aí, exemplo, eu gosto sempre de trazer exemplos para deixar mais clara a teoria, né? A Constituição de 1824, aqui do Brasil, ela previa que todos eram iguais perante a lei, que para ser considerado cidadão bastava nascer no Brasil, mas essas normas gerais e abstratas conviviam com a escravidão, que era a base do Estado, que era a base da economia do Brasil imperial. Mulheres não podiam votar, o voto era censitário, e aí outras normas que explicitam essa desigualdade de gênero. O Código Penal de 1830, ele previa punições diferentes para mulheres e homens quando, por exemplo, cometiam crimes, por exemplo, o crime de adultério. Mulheres eram punidas com a pena de trabalho e prisão, e os homens só recebiam essa mesma punição se a concubina fosse por eles mantida financeiramente. O homem estuprador, se ele se casasse com a vítima, ele não era punido. Havia distinção até mesmo em relação às próprias mulheres, porque se o crime de estupro fosse cometido contra mulheres honestas, e isso está lá com essas palavras no Código Penal, a pena era maior do que os crimes cometidos contra mulheres não honestas. E o que são mulheres honestas? São as mulheres virgens, as castas, aquelas que atendiam aos ideais de gênero daquele momento. Já a Constituição de 1891, já passando, né, bem rápido nesse breve histórico, a Constituição de 1891, ela não proibia o voto das mulheres, mas quando elas pleiteavam o requerimento para serem consideradas eleitoras, para se candidatarem, isso era negado na prática. Inclusive, o voto
ele foi discutido nos momentos constituintes, na Assembleia Constituinte, o voto foi objeto de debate, mas os parlamentares, eles consideraram que ele iria promover uma desestrutura, ele iria desestruturar a família tradicional, certo? E aí já no início do século XX, o Código Civil de 1916 considerou as mulheres casadas como relativamente incapazes, que precisavam de autorização do marido para a prática de vários atos, como, por exemplo, trabalhar. Esse artigo ele só foi revogado em 1962. A CLT, né, a Consolidação das Leis Trabalhistas de 43, ela trazia lá vários dispositivos contra a discriminação, contra a desigualdade salarial, mas também tinha lá um dispositivo que exigia a autorização do marido ou do pai para o trabalho de mulheres casadas ou menores de 21 anos. E eles podiam, inclusive, rescindir o contrato de trabalho. E esse artigo só foi revogado em 1989, certo? Então, é mais ou menos esse contexto inicial desse histórico em relação a normas que não prevêem a desigualdade, normas que prevêem a desigualdade nesse momento. E em virtude da luta dos movimentos sociais, principalmente dos trabalhadores, o Estado ele ganha contornos sociais, né, nesse início do século XX, passa a atuar, passa a se exigir que o Estado atue efetivamente para garantir um mínimo de igualdade nas relações entre os particulares, isso principalmente na seara trabalhista, né, com a disponibilização, a previsão de serviços públicos, mas em relação a essas desigualdades concretas, e principalmente de gênero e de raça, elas continuaram ignoradas, continuaram invisibilizadas. Isso mudou mais na segunda metade do século XX, novamente com a luta dos movimentos feministas, com a luta dos movimentos negros, do movimento negro, do movimento dos trabalhadores, que influenciaram essas mudanças normativas e as mudanças, inclusive, na própria realidade, né, na própria concretude da realidade. Passou-se a exigir que o Estado ele assumisse a existência das desigualdades e atuasse para minimizá-las ou extingui-las. É nesse contexto, por exemplo, que surgem as ações afirmativas. Surgem nos Estados Unidos como instrumentos de inclusão das pessoas pertencentes a esses grupos historicamente discriminados em espaços que eles até então não tinham acesso ou então não tinham um amplo acesso, justamente para promover uma igualdade material. E a nossa Constituição de 88, ela é fruto desse contexto, tanto que no seu texto existem diversos dispositivos com esse caráter afirmativo, começando pelo artigo 3º, né, que traz os objetivos da República Federativa do Brasil e que lá existem vários dispositivos com esse caráter de ação que o Estado deve atuar para promover, por exemplo, para reduzir as desigualdades regionais e sociais, promover o bem de todos, sem preconceitos de quaisquer natureza, de raça, de idade, de sexo, enfim, de cor. E a partir da Constituição e nesse contexto da segunda metade do século XX, diversas normas e diversas políticas são adotadas com esse caráter afirmativo, como, por exemplo, as cotas para negros em universidades, as cotas de gênero na política institucional, outras leis que têm esse caráter de igualdade material, como, por exemplo, a Lei Maria da Penha, a Lei do Feminicídio, a Emenda Constitucional que considerou as domésticas como empregadas, né, passando a garantir a elas direitos que elas não tinham acesso antes. Enfim, diversos... A lei que destinou recentemente a verbas do fundo partidário para candidaturas femininas e bem recentemente uma decisão do TSE que também determinou a destinação para candidaturas negras. Enfim, são várias normas que têm esse caráter afirmativo e de promoção da igualdade material, né? O Estado ele tem que atuar, né? Passa a exigir que o Estado atue para minimizar essas desigualdades, né? Pelo menos minimizar. Então, o mundo mudou, as normas jurídicas mudaram, né? Como vocês puderam ver por esse brevíssimo histórico, mas até a contemporaneidade, as mulheres elas continuam sofrendo em virtude do patriarcado, dessas desigualdades de gênero, de raça e de classe. Por quê? E aí vamos lá para dados oficiais, né? Dados do IBGE, dados da ONU,
do IPEA, do Fórum de Segurança Nacional. Mulheres são a maioria desempregada. Existe até um fenômeno internacional chamado feminização da pobreza, porque as mulheres são a maioria pobre em todo o mundo. Quando elas têm trabalho, os trabalhos geralmente são mais precarizados, são mais mal remunerados, e mesmo quando exercem a mesma função dos homens, elas recebem menos. E mulheres negras recebem menos ainda. Sofrem violência cotidiana em ambientes domésticos, em ambientes públicos, no trabalho. A ONU considera a casa como o lugar mais perigoso para as mulheres, porque geralmente os agressores são familiares. E após 90 anos da conquista do direito ao voto, as mulheres no Brasil representam apenas 15% do Congresso Nacional. Nessa pandemia, né, que a gente ainda está vivendo, também foram as mulheres que mais sofreram com mais desemprego. Mulheres negras são 58% das desempregadas, e as que ficaram empregadas tiveram aumento na sua carga de trabalho, porque passaram a ter que cuidar de pessoas que ficaram doentes na pandemia, né? Fora as outras que elas já cuidavam. A violência doméstica, o feminicídio, as taxas aumentaram e as denúncias diminuíram, porque o isolamento social dificulta as denúncias. As mulheres, elas também representam 65% dos profissionais de saúde, 80% na enfermagem, e o Brasil responde por 1/3 das mortes por Covid do mundo, 1/3 de mortes por Covid nessa categoria. Bom, então por que existe essa discrepância, né? Por mais que o direito, com normas jurídicas dedicadas a grupos específicos, historicamente discriminados, por que ele não consegue ter eficácia social? Por que ele não consegue fazer o que ele se propõe a fazer, que é regular a vida em sociedade, né? Porque aí você pode dizer, não, porque ele é um dever ser, ele é algo que deve ser um objetivo futuro a ser alcançado. Mas não, essas discrepâncias, elas são muito corriqueiras, elas são muito cotidianas e profundas. Elas representam não um desvio, mas parte da própria estrutura do próprio sistema, justamente porque, voltando lá para o início, o direito é histórico, é social e sofre essas influências da própria realidade. Então, o direito, a gente costuma falar como algo abstrato, mas as normas jurídicas são elaboradas, são interpretadas, são aplicadas por pessoas, né? E essas pessoas, elas geralmente pertencem a determinados grupos sociais, que são, em sua maioria, brancos, de classe média, de classe alta, e a maioria da população, formada por mulheres, pessoas negras, não fazem parte, em sua maioria, desse processo de elaboração, de interpretação e aplicação e utilização dessas normas jurídicas e além disso, tem dificuldade de acessar mais intensamente esses direitos. Então, por que isso acontece? Porque são as estruturas sociais que são patriarcais, que são racistas e que são burguesas. E que são essas estruturas que ainda não, por mais que a gente tenha modificado as normas jurídicas, essas estruturas, elas permanecem. As mudanças nas normas, elas são extremamente relevantes, elas são fruto, inclusive, da luta desses grupos, né? Mas, isoladamente, elas não são suficientes, porque o direito ele tem uma função de manutenção, de regulação e manutenção do status quo, do estado de coisas. Se esse estado de coisas for racista, for patriarcal, for burguês, o direito vai apenas reproduzir essa realidade. Então, não é suficiente apenas a modificação de normas jurídicas. É preciso que essas normas jurídicas elas sejam utilizadas, interpretadas e aplicadas a favor desses grupos historicamente discriminados. Isso se a gente quiser mudar minimamente alguma coisa, né? Porque senão essas desigualdades vão continuar se perpetuando no tempo. E aliado a isso, também há necessidade de elaboração de políticas públicas que concretizem as normas que já existem, né? Que concretizem as normas que já existem com ações afirmativas, de forma massificada, de forma ampla, que consiga efetivamente promover mudanças contínuas e a curto, médio e longo prazo. E aí, já finalizando,
eu vou trazer alguns exemplos de propostas de modificação que, inclusive, já são adotadas, mas que precisam ser mais ampliadas e intensificadas. Por exemplo, as relações familiares ainda atribuem às mulheres as tarefas domésticas e de cuidados com familiares. Você mudar essas relações, tornando as divisões dessas responsabilidades mais equânimes e, aliado a isso, a disponibilização de serviços públicos que socializem essas funções, como, por exemplo, creches, ampliar as creches para tornar esse serviço mais disponível para o maior número de pessoas, né? Você vai tornar essas relações mais paritárias, mais justas e mais democráticas. Uma educação também de base que promove... E aí a gente fala assim, parece que é uma coisa bem ideal, mas não. Uma educação de base que discuta desigualdade de gênero, desigualdade de raça, deveria estar acontecendo já. E em algumas escolas e, obviamente, em algumas faculdades isso já existe, mas não como algo massificado e estrutural, com um propósito específico de romper amplamente com essas estruturas, né? Que discutam desigualdade de gênero, desigualdade de raça, nas escolas, nas faculdades, nos locais onde são elaboradas as normas e interpretadas e aplicadas, como poder legislativo, poder executivo, poder judiciário, isso de forma como parte do próprio órgão, das próprias estruturas dessas entidades. E a construção de uma política e de um direito mais democrático e mais igualitário também faz, para alcançar esse direito, essa política mais igualitária e mais democrática, também é necessária a consideração efetiva desses grupos historicamente discriminados, que não fazem parte, né, no seu geral, não fazem parte desses processos. Então, ampliar audiências públicas, a própria utilização do amicus curiae, são formas que você vai tornar esses grupos mais próximos desses locais de decisão, de tomada de decisão e de elaboração de normas. A modificação estrutural do direito também passa pela formação dos juristas, e não com uma disciplina específica sobre gênero e raça, que obviamente é muito interessante, mas de forma transversal por todas as disciplinas, por direito constitucional, direito penal, direito civil. Bom, já tô terminando. Ações afirmativas são, obviamente, muito interessantes, né, como cotas, porque elas promovem uma ruptura inicial naquele espaço que geralmente é dominado pelo padrão, né, isso já é um aspecto positivo e gera uma discussão sobre igualdade. E, obviamente, tudo isso com a perspectiva interseccional de vislumbre das opressões, de como elas se articulam para que essas normas e essas políticas sejam construídas e possam alcançar o maior número de mulheres possível. Que haja um compromisso sério de concretização das normas que já existem, e sem isso, que é o mínimo, né, vai se observar a perpetuação da desigualdade, mesmo quando as normas são cumpridas, porque, veja, as cotas de gênero na política, elas são até cumpridas pelos partidos políticos, mas por que isso não gera um efeito direto no resultado das eleições? Candidaturas laranja. Então, mesmo quando você tem a observância da norma, dependendo do modo como essa norma é concretizada, como essa norma ela é utilizada na prática, isso vai gerar efeitos pró ou contra aqueles grupos para os quais aquela norma se destinava. Então, já nos finalmente mesmo, eu apenas ressalto a importância de uma perspectiva crítica em relação ao direito, de considerar que realmente o direito é algo histórico, é algo contingencial, que sofre com as influências da própria realidade e que, se é uma criação humana, é possível de ser transformado, é possível que a gente repense todas as estruturas e a forma como o direito é utilizado para garantir mais igualdade,
para esses grupos historicamente discriminados. Isso se a gente quiser mudar minimamente alguma coisa, porque se a gente não quiser mudar é só continuar mais ou menos como já está, né? Mas, enfim, é isso. Só destacar para essa importância da perspectiva crítica, de vislumbrar a realidade, as contradições existentes entre o que a norma é, o que a norma deve ser, da realidade concreta, como essa norma é aplicada efetivamente pelos tribunais, pelos órgãos públicos. E é isso. Muito obrigada. Ana, que maravilha, viu? Gostei demais desse recorte histórico com relação ao direito, porque ele nos dá aí essa visibilidade assim de como é difícil, né? Como historicamente vem sendo difícil alcançar os direitos de gênero, né? Fazendo toda essa mistura interseccional. Vamos ouvir agora o Paulo. Porque o Paulo, ele está nessa bancada aqui de mulheres, onde nós somos a maioria, né, Paulo? Mas o Paulo é um feminista, né? Eu acho que certamente vai trazer aqui boas reflexões para nós. E eu passo a palavra para ele, porque a gente começa agora, a partir da fala da Ana, tentar trazer agora para este método, né, que a gente cria, que é de dialogar, de trazer questões e de fazer essa interlocução. Então, quem está em casa, se quiser utilizar o chat para fazer perguntas, essa é a hora. Obrigado, professora Lídia. É um prazer estar aqui. Parabéns, Ana, pela exposição. Foi ótimo. Acho que tem diversos pontos que nós podemos abordar. Eu farei algumas considerações rápidas e levantarei algumas questões que eu gostaria que a Ana pudesse se manifestar sobre elas. Algumas você já se manifestou, na verdade, durante a exposição, mas eu acharia interessante se a gente pudesse debater um pouco mais e saber um pouco mais da sua opinião. Bom, inicialmente eu queria só destacar, nós estamos aqui, né, num evento que leva em consideração o Dia Internacional da Mulher, só lembrar que existem alguns trabalhos que demonstram que, do ponto de vista histórico, as raízes do Dia Internacional da Mulher ele é resultado de lutas de mulheres que estavam engajadas na luta anticapitalista, na luta socialista. É claro que depois de um tempo, como diz o Mark Fisher, o capitalismo tem uma incrível habilidade de pegar reivindicações anticapitalistas e tornar em produto. Vamos lembrar aqui só de filmes hollywoodianos que criticam o próprio sistema capitalista, mas ele, de certa forma, está dentro daquela realidade, não quebra aquela realidade, né? Então, com o tempo, o Dia Internacional da Mulher acabou sendo apropriado de uma forma que hoje nós muitas vezes não refletimos sobre essa origem histórica que vale a pena ser destacada. Bom, as minhas pesquisas atualmente eu tenho utilizado o pensamento da Nancy Fraser, que é uma filósofa estadunidense que tem refletido bastante sobre a crise atual do sistema capitalista para entender a crise brasileira. E eu acho que diversos dados concretos que você mencionou, Ana, eles têm relação com essa minha pesquisa, porque falam da situação da mulher na sociedade brasileira, porque, como as feministas destacam, a nossa crise atual da democracia é uma crise do cuidado também. É uma crise de todo aquele aparato social que é necessário para que a sociedade se reproduza, a ideia da reprodução social. E como nós estamos em uma sociedade patriarcal, isso geralmente é arcado pelas mulheres, né? E como a Ana destacou, durante a pandemia ela deixou isso muito claro, principalmente na minha experiência concreta também, por exemplo, alunas que tiveram que assistir a aula cuidando de filho e, ao mesmo tempo, trabalhando em casa. A pandemia mostrou algo que, às vezes, nós não percebemos no nosso dia a dia. Então, a ideia base da Fraser é que, aliás, ela não se manifesta especificamente sobre isso, aqui já é uma interpretação minha, utilizando o pensamento da Fraser, que nós podemos perguntar, tudo bem, mas a Constituição de 88, ela estabelece
tantos direitos de igualdade, ela estabelece uma rede social de cuidados sociais, de amparo social, e por que que nós estamos nessa situação? A Fraser, eu acredito que o pensamento dela fornece alguns insights que nós podemos utilizar para compreender a realidade dessa crise da democracia brasileira, que é uma crise de efetividade da Constituição de 88. E dois paradoxos fundamentais eu acho que vale a pena destacar. O primeiro deles é que, para Fraser, o Brasil, por estar situado na periferia do sistema capitalista, ou na semi-periferia, é um país historicamente utilizado para exploração e expropriação, com o objetivo de garantir a acumulação do capital. Ela fala, inclusive, que é justamente a exploração e expropriação de países que estão na periferia e na semi-periferia do capitalismo que permitiram o estado de bem-estar social no centro do sistema. Então, o estado de bem-estar social com garantias de direitos que beneficiaram mulheres, por exemplo, no norte capitalista, ele se deveu à exploração do sul, que recaiu principalmente sobre mulheres racializadas. Então, essa seria uma primeira explicação. Nós temos aí uma certa contradição geográfica. A Constituição de 88 pretendeu estabelecer um estado de bem-estar social num local que é historicamente dentro do sistema destinado a ser explorado e expropriado para viabilizar o estado de bem-estar social no norte do sistema. E a outra explicação, essa seria de ordem local, essa primeira, geográfica, e a segunda seria mais de ordem temporal, porque a Constituição de 88 ela é promulgada numa década de consolidação do neoliberalismo, que é uma fase do capitalismo que, para Fraser, vem atacar justamente o estado de bem-estar social no centro do sistema. Então, a Constituição de 88 ela surge em um local e em um momento aparentemente inapropriado para a sua existência. E talvez isso possa explicar um pouco essa crise de efetividade da Constituição, já que nós temos um direito burguês que trabalha muito com a abstratividade das normas, sem levar em consideração a realidade material. Mas se nós levarmos em consideração essa realidade material, nós veremos que a Constituição, desde o início, ela tinha esses dois grandes obstáculos para enfrentar, que é justamente a realidade material. Não é à toa que ela passou por diferentes reformas, e inclusive incluindo teorias de interpretação que buscavam limitar a aplicação das normas constitucionais, reformas constitucionais que foram gradativamente desfigurando a ideia inicial, até, inclusive, a ruptura da ordem constitucional com o impeachment de 2016, ou o golpe de Estado, e também com a aprovação do teto de gasto, reforma trabalhista, previdenciária, tudo isso que acaba prejudicando ainda mais a população feminina. Então, seriam essas as duas hipóteses fundamentais que eu acho que a gente poderia fazer um link entre a minha pesquisa e a sua para destacar por que nós temos essa situação da crise da democracia brasileira. Aí, passando diretamente para a sua exposição, eu gostaria de ouvir de você especificamente sobre 3 pontos, né? O primeiro deles seria se você teria algo a falar a respeito da crítica do feminismo socialista ao feminismo liberal, que é um ponto que é trabalhado muito bem pela Fraser, por exemplo, no livro que ela escreveu com outras 2 autoras, que é o Feminismo para os 99%. Então, que se eu pudesse saber um pouco mais da sua opinião sobre isso, eu acho que seria interessante. O segundo ponto seria uma questão de epistemologia jurídica que você já falou no final, mas se você puder falar um pouco mais, eu gostaria de ouvir sua opinião, que é justamente sobre esse problema que nós criamos para o ensino jurídico no contexto do direito burguês. Porque se o direito é apenas o estudo e a interpretação e a aplicação de normas abstratas, nós formamos juristas que muitas vezes não têm consciência da realidade material da sociedade. Ou então, quando alguém tenta estabelecer discussões nesse aspecto, no nome da filosofia do direito, da sociologia do direito, da antropologia, nós logo vemos as reclamações de que isso não é direito, né? Não, isso não é direito. O direito eu tenho que estudar, são os precedentes, a doutrina, a legislação.
E olhe lá, né, quando nós estudamos isso, porque na atual influência do mundo do cursinho, do preparatório para concurso público, até isso está prejudicado. Mas eu gostaria de saber para você, da sua opinião, sobre essa questão de o problema que esse tipo de entendimento sobre o que é o direito gera para o ensino jurídico prático em juristas que não estão engajados na prática social atentos para os problemas sociais, né? Afastados, muitas vezes, dos movimentos sociais, por exemplo. Nós temos aí uma certa brecha, um espaço que distancia estudo teórico do direito e realidade concreta, material. E o terceiro ponto existe uma corrente do pensamento da teoria marxista do direito, que eu falarei aqui eu vou mencionar como herança pachucaniana, que, de certa forma, tem um grande ceticismo quanto à validade da luta institucional no âmbito do direito para a luta anticapitalista. A ideia base, né, seria a ideia de que a superação do capitalismo implicaria a superação do próprio direito. E esse ponto, eu particularmente já tenho uma opinião, uma hipótese quanto a isso, eu queria ouvir a sua, saber até que ponto a luta institucional no âmbito do direito, por exemplo, através de processos judiciais, das discussões, debates acadêmicos no âmbito do direito, trabalhos jurídicos, ou seja, a dimensão da institucionalidade, até que isso é importante na luta pelos direitos das mulheres. Eu até lembro o que a Wendy Goldman, né, ela fala lá no Mulher, Estado e Revolução, que ela vai dizer que o Pachucanes foi acusado de nihilista jurídico durante as discussões, porque muitos juristas diziam que, olha, a institucionalidade é extremamente importante para nós garantirmos esses direitos. Como é que nós vamos garantir esses direitos sem qualquer tipo de institutos jurídicos? Será que nós podemos abrir mão disso, mesmo num processo de transição, ou então num processo pós-transição? Será que isso não é interessante? Eu queria que, se fosse possível, você se manifestasse um pouco sobre essa questão da importância da luta institucional dentro do direito para a questão feminina, a questão dos direitos das mulheres. Então, seria só isso mesmo. Então, vamos ouvir, né, Ana? Eu tenho umas outras questões, mas essas questões que o Paulo trouxe já são tão amplas, né? Então, vamos ouvir a Ana, depois a gente traz aqui para uma questão também que eu quero colocar. É com você, Ana. Primeiro, eu agradeço pelas perguntas. Alô? Tá. Bom, em relação, primeiro, ao feminismo liberal, né? Essa crítica que é feita ao feminismo liberal, acho completamente procedente. As críticas que são feitas, esse livro é excelente, O Feminismo para os 99%. E é no sentido de que o feminismo liberal ele é uma repercussão do próprio capitalismo, a influência do capitalismo, tentando se apropriar das lutas, dos movimentos, né? O feminismo liberal ele tem como principais pautas uma representatividade que ela não é, como tudo no liberalismo, é formal. Né? Não leva em consideração as realidades concretas e as mudanças que são mais urgentes para a população e, no caso, para as mulheres. Então, aí você tem reivindicações por, não, colocar a mulher como CEO de uma empresa, mas aí você não considera que nessa mesma empresa, as mulheres pode ter uma desigualdade salarial, elas estão sendo exploradas, né, pelo próprio fato de ser uma empresa, né? Elas estão sendo exploradas com às vezes, jornadas exaustivas. Então, existe uma contradição que é inerente ao feminismo liberal, mas que isso não é deixado patente pelo feminismo liberal, justamente porque o que ele visa é apenas micro-reformas para que haja uma adaptação maior das mulheres ao capitalismo. Então, você tem uma representatividade meramente formal também na política, sem
sem se preocupar com as pautas, com o conteúdo do que é defendido pelas mulheres. E aí você tem mulher, pelo feminismo liberal, você tem aí a Damares, né? Então, qual é o Damares, a ministra da Mulher, dos Direitos Humanos e da Família, né? Então, para o feminismo liberal, é ótimo que a Damares esteja lá. Nossa, representatividade. É ótimo que existam CEOs de empresas. Mas o que é que isso, de fato, impacta na vida das mulheres? Pelo contrário, isso gera... A política da Damares é contra a maioria das mulheres. Então, eu acho que a principal crítica que é feita nesse livro, e também, de uma forma geral, ao feminismo liberal, é isso. Porque elas focam em uma adaptação das mulheres ao capitalismo e não levam em consideração que essas adaptações elas não vão gerar modificações concretas na vida das mulheres, né? Eu acho, por cima, eu acho que seria mais ou menos nesse sentido, né? De você realmente querer introduzir mais mulheres no capitalismo e não debater as próprias contradições do capitalismo. E se você, obviamente, se você tiver uma perspectiva socialista, você não vai querer reformar o capitalismo, você vai querer que ele não exista mais. Então não faz o menor sentido mais ou menos nesse sentido também a crítica do feminismo socialista, ou eu acho que o feminismo no geral em relação ao feminismo liberal, né? Que eu não sei nem se dá para chamar de feminismo liberal, mas é chamado, né? Então, em relação à segunda, eu espero que eu esteja respondendo. Se eu não responder, eu posso... Em relação ao ensino jurídico, sim, de fato é um problema muito sério. A questão do ensino jurídico, da forma como a gente, como os juristas, né, eles são formados, como a gente aprende sobre o direito, como a gente tende a compreender que o direito é algo que está longe, que a gente tem que alcançar o direito, que a gente tem que perseguir o direito e não consegue enxergar que mesmo esse direito, nessa concepção liberal de normas gerais e abstratas, ele está na nossa realidade, né? Ele está no fato de que você tem dificuldade de acessar o transporte público, os transportes públicos estão lotados, os postos de saúde estão lotados, não tem vacina, ou tem vacina, mas não tem seringa, sabe? Acho que a forma como a gente aborda o direito, você não precisa simplesmente ignorar as leis, as normas jurídicas, mas a forma como você aborda essas normas jurídicas, conciliando com a realidade, sempre trazendo exemplos práticos. O próprio estudo da jurisprudência também pode ser um aliado nisso. A gente não precisa abandonar o estudo da jurisprudência, da doutrina, das leis, mas acho que é a forma como você faz isso, os métodos que você utiliza que tornam o direito aquela mera leitura e decoreba, né, das leis, que até certo ponto a gente entende, porque isso é o que é exigido em concursos, que é exigido em leis, e as próprias faculdades elas têm que, de certa forma, se adequar a essas necessidades. Mas eu acho que dá para fazer. Você tem como decorar a lei, entender por que ela existe, né? Qual foi o contexto que ela foi criada, que ela foi elaborada, as discussões que foram geradas, né? A própria Lei Maria da Penha, para a Lei Maria da Penha existir, foi um processo assim, de luta que a gente precisa estudar isso nas faculdades, né? E passa assim, não, a Lei Maria da Penha 2006, né? Lei do feminicídio, passa como se fosse algo que, exatamente, que fosse concedido, foi concedido e não fruto de lutas intensas, de reivindicações, de grupos de mulheres que trabalharam incansavelmente para produzir aquele texto, para aprovar aquele texto. Então, eu acho que dá para a gente mudar o método, né, de ensino do direito, levando em consideração
levando em consideração a prática, né? Você mostrar como o direito ele existe na realidade e como essas discrepâncias elas existem, e até mesmo eu escrevi um artigo que está aguardando ser publicado, espero que em algum momento nesse primeiro semestre seja publicado, que é sobre a utilização da literatura no ensino jurídico, como também um mecanismo de facilitar essa interlocução do direito com a realidade, porque a literatura é você tem acesso a realidades que você normalmente não teria acesso se você ficasse sozinha, né? Assim, então você tem acesso a outras realidades distantes de você, de uma forma muito, muito, digamos assim, íntima, né? De uma perspectiva individual, mas que alcança de uma forma diferente, que eu acho que não alcança tanto como textos doutrinários, como textos... Então, você pode utilizar esses outros métodos e essas outras... o próprio crime e castigo para você lidar com o direito penal, né? A forma como a pessoa idealiza aquele crime, como ela está sofrendo porque comete ou não comete o crime, né? Então, assim, eu acho que existem formas da gente lidar com o ensino jurídico. Falta, eu acho que talvez um pouco de criatividade. Eu sei que se exige muito dos professores, mas também dos alunos, que eles procurem, que eles se inspirem por debates como aqui, o de hoje, de outros que aconteçam, para perceber que o direito que a gente está vendo hoje, esses dados que eu trouxe, por exemplo, isso tudo faz parte do direito, né? Isso não é uma realidade à parte, né? E que o direito está lá sentadinho, esperando ser acionado. Não, isso tudo é uma realidade só, que vai se interferindo uma na outra. E, por fim, a terceira, né? A validade da luta institucional. Eu acho interessante essa crítica, né, de Pachucanes, né, e dos marxistas em geral, mas porque o que eles pretendem é a abolição do capitalismo, né? E se o direito é um direito burguês, se o direito na sua própria estrutura, e é muito interessante a forma como o Pachucanes vai explicar a própria estrutura do direito e como isso está relacionado com o capitalismo, né, na própria subjetividade jurídica. Então, se o próprio direito, se o Estado, ele tem esse vínculo direto com o capitalismo, quando você vai, se o seu objetivo for acabar com o capitalismo, romper, é óbvio que você vai também romper com o direito, com essas estruturas jurídicas que você tem em virtude do capitalismo, né? Só que eu acho, eu penso que até a gente chegar nesse momento de ruptura, a gente não pode abandonar as conquistas que foram a duras penas desses grupos historicamente discriminados, abandonar essas conquistas, né? A gente tem que tentar, de alguma forma, e aí, obviamente, isso exige muita pesquisa, muito estudo, exige que o próprio ensino jurídico vislumbre essa realidade para a gente aprender a utilizar o direito em prol desses grupos sociais, né? Para que a gente consiga fazer algum tipo de mudança se utilizando do próprio sistema, né? Não, e eu acho que isso, de algum modo, vai contribuir para a modificação da própria estrutura. É lógico que isso, por si só, não vai mudar, né? A utilização do próprio direito ao longo do tempo não vai acabar, por exemplo, com o capitalismo. É todo um conjunto de movimentos e de organizações que precisa ser feito para que isso seja alcançado, né? É uma construção. A ruptura com o capitalismo e a construção de uma nova sociedade é uma construção. E, ao mesmo tempo que você vai construindo essa nova sociedade, você vai construindo também um novo direito, um novo Estado, né? Então, eu penso mais ou menos nesse sentido. Espero que eu tenha respondido. Sim, e enquanto você respondia, sabe, Ana, eu como professora da disciplina de Sociologia e Antropologia Jurídica, me deu, né, bons insights para pensar, já que a gente
a disciplina é toda moldada a partir das questões da vida concreta da sociedade, né? E achei muito bacana isso que você falou dos processos, Paulo, e aí um pouco ainda também nessa tua pergunta, porque a transformação para uma nova sociedade, ou ela ocorre pela via da revolução, ou ela se transmuta refundando aí as novas instituições, entende? Então, assim, quando só há esses dois caminhos, né? E o caminho que levaria, talvez, a uma nova concepção a respeito do direito das mulheres, elas não se dão por um ato revolucionário, eu diria assim, imposto. Ela daria pela própria transformação da mentalidade e falou-se aqui, a Ana trouxe aqui essa questão da educação, né? Quer dizer, de uma nova mentalidade a respeito das mulheres, porque isso não está apenas na estrutura econômica, institucional, mas ela está principalmente na mentalidade. E a pergunta que eu ia fazer, Ana, era muito por esse viés, porque enquanto você falava, eu me lembrei do papel da religião nisso. E como hoje a religião é forte, tem fortalecido o patriarcado. E como a religião hoje ela tem fortalecido uma narrativa e um discurso a respeito do lugar e do papel da mulher, né? Então, a gente vê que essa é uma barreira para digamos assim, a superação disso, né? Porque nós temos leis extremamente, digamos assim, avançadas, não gosto muito da ideia de progresso, não, mas eu diria avançada, né? Que está além, que vem dar resposta, mas você continua com dados que são dados aterrorizantes, esse, como você falou, do crescimento da violência, do feminicídio, né? Eu tenho uma aluna que, se ela não está vendo, eu vou mandar o link dessa aula para ela, desse evento para ela, porque ela quer estudar exatamente isso. Ela quer estudar essa discussão que é da efetivação da lei, né? E por que ela não se efetiva. Então, eu espero que a Ana, o nome dela é Ana também, né? Que a Ana nos veja agora e saiba que tem autores que já discutem isso, né? E aí o Paulo falou a Nancy Fraser, enfim, a gente precisa ir catando aí, né? Fazendo essa busca bibliográfica, porque às vezes é fruto mesmo de uma reflexão mais profunda com relação a isso. Então, eu queria te ouvir com relação à questão do papel da religião, porque, a meu ver, a religião ela tem aí essa função estruturante dentro da sociedade, e ela encontra um campo fértil dentro da perspectiva ideológica, né? Conformando aí as mulheres a um papel que é um papel natural e não um papel histórico. E a outra questão, Ana, é que quando você começou a falar de gênero lá no início, essa é uma questão. A Judith Butler, por exemplo, já nos deu grandes lições com relação a essa questão do gênero, superando aí essa dimensão binária, mas trazendo uma espécie de novos feminismos. E aí a gente coloca no plural, porque nós trazemos aí a dimensão de gênero, não como ser homem ou ser mulher, mas por ter aí uma identidade marcada pela subjetividade do próprio ser, né? Então, esse é um tema que eu vivencio na prática e vivencio muito entre os jovens, e essa coisa está muito forte hoje. E a gente percebe que ser mulher transgênero é muito mais difícil do que ser homem transgênero. Muito mais. Eu tenho um filho transgênero, um homem transgênero. E eu não tenho dúvida que se meu filho decidisse ser uma mulher transgênero, eu estaria
com muito mais cuidado, digamos assim, porque as mulheres são vitimizadas ainda mais na perspectiva do gênero, né? Então, por isso tudo é que talvez essa discussão de gênero ela seja que você lá no comecinho da tua fala colocou, né? Precisa dessa chamada aí, né? Que é a questão do gênero para além da dimensão homem-mulher e estando dentro de uma dimensão subjetiva mais profunda. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Bom, inicialmente sobre a religião, eu confesso que eu não tenho muitos estudos e pesquisas sobre especificamente a religião, né? Eu lembro que o Pierre Bourdieu, no livro A Dominação Masculina, ele fala que um dos pilares dessa dominação, ele fala em 3 pilares, se eu não me engano, né? O Estado, a escola e a religião. São os pilares para que essa dominação masculina ocorra e que se perpetue. Justamente por quê? E aí você tem o patriarcado, ele é fundamental nas religiões, né? Basta você ver como as próprias e aí, assim, eu não estou criticando nenhuma religião em particular, eu respeito as religiões das pessoas, mas é interessante a gente perceber até mesmo como as próprias orações remetem sempre a um Senhor, você ser servo, né, de alguém, né, principalmente é uma conotação que remete muito a essa, até a linguagem é muito patriarcal, né? Assim, mas eu confesso que eu não tenho muitos estudos e pesquisas sobre a religião, mas é de fato um tema muito muito importante que precisa ser estudado, até para que a gente saiba como lidar com isso. Mas existem mulheres feministas que são católicas, que são evangélicas, existem as católicas pelo direito, que lutam pelo direito ao aborto, por exemplo, né? Então, não é algo também rígido, né? O fato de você pertencer a uma religião e necessariamente você ser contra as pautas de gênero, né? Não, mas eu acho, enfim, eu vou me manter assim porque eu realmente de fato não pesquiso e não estudo especificamente esse tema. E em relação a Butler, ela é muito interessante. Eu utilizei ela também na minha dissertação de mestrado e ela traz essa ideia. Eu falei um pouco no início, né, sobre essa questão do gênero, de como ele tem esse caráter social e histórico. E aí essa ideia eu trouxe da Butler, porque como ele tem esse caráter social e histórico, ele pode ser, além de sofrer adaptações ao longo do tempo, na própria reprodução ele pode ser desobedecido. E essa desobediência, gera a possibilidade de subversão, de ressignificação do gênero e de ruptura com esse sistema binário, né? Gerando possibilidade de performances fluidas, performances diferenciadas, que ela traz muito no livro dela, Problemas de Gênero, esse nome mesmo, Problemas de Gênero, né? Então, eu acho que é mais nesse sentido, de perceber que realmente não existe mais essa noção de rígida, né, sobre gênero, de ser algo extremamente binário, mas que por mais que não exista, você ainda tem repercussões práticas, e mesmo quando, por exemplo, você tem uma subversão desses conceitos mais rígidos, você ainda tem repercussões práticas em, por exemplo, mulheres trans, como você próprio mencionou, né? Então, por mais que não... a forma como as pessoas vão vivenciar as opressões vão ser diferentes e essas performances diferenciadas também vão sofrer com essas normas de gênero rígidas, que ainda, por mais que a própria materialidade, a própria existência, as próprias pessoas promovam essas mudanças, mas as normas de gênero, elas ainda persistem e elas ainda... definem e determinam a forma como as pessoas vão ser vistas pela própria sociedade, né?
Então, eu acho bem interessante essa perspectiva da Butler. E eu espero que eu tenha também respondido. Sim, perfeitamente, maravilhosa. Eu vou passar a palavra para o Paulo, assim, porque a gente já se encaminha para o final, né, Paulo? Eu vou passar a palavra para o Paulo, depois a gente entra na rota das considerações finais, tá bom? É com você, Paulo. Eu só queria agradecer mesmo a participação no evento. Eu gostei muito das respostas da Ana. Eu acredito que cada um desses tópicos que eu levantei daria para a gente ter uma palestra só sobre eles, né? Um evento só sobre eles. Então, eu concordo com você a respeito da questão da epistemologia jurídica, do ensino jurídico, o problema do ensino jurídico, da crítica, né? O feminismo liberal, só... destacando que, por exemplo, a Clara Zetkin, né, lá no início do movimento internacional das mulheres, ela própria vai fazer uma diferença entre o feminismo liberal e o feminismo liberal e o movimento socialista das mulheres, né, que é justamente sobre, ela bate nessa questão de que o feminismo liberal, na verdade, ela chama de feminismo burguês, eu acredito, ele está relacionado com umas transformações gradativas e sem questionar a própria estrutura capitalista, né? Acho bem interessante essa divisão que ela faz, que talvez ainda seja importante para diferenciar o feminismo liberal. E eu acredito que a Fraser também, em alguns momentos de provocação, ela bota em questão, será que a gente deveria chamar o feminismo liberal de feminismo, né? Acho que ela fala sobre isso também. E em relação à distinção, à importância da luta institucional, eu concordo com a Ana quanto a essa necessidade, e às vezes eu só acho que se nós partimos de uma perspectiva materialista, né, como é o caso, por exemplo, da teoria marxista do direito, eu não sei se seria o caso de nós já estabelecermos de antemão que não haverá direito numa sociedade que não seja capitalista, né? Não precisa nem ser uma sociedade que supere para melhor o capitalismo, mas até mesmo no mundo, digamos assim, pós-apocalíptico, em algum tipo de distopia, é muito complicado hoje nós determinarmos já que não haverá direito, porque nossa realidade social ela é muito constituída por institutos jurídicos. Assim, a questão de relações sociais, responsabilização, instituições que resolvem conflitos. Então, eu não sei até que ponto seria produtivo, de antemão, nós já estabelecermos que não haverá, com certeza, qualquer tipo de direito. Aí envolve também, nós discutimos se a tese do Pachucanes de que o direito ele é capitalista, né? Ou seja, o direito é burguês, não existiria direito que não fosse burguês. Aí já envolve outras questões que nós precisaríamos analisar. Eu acho uma discussão muito interessante, muito complexa, que nós poderíamos dedicar um evento só para ela. Lembrando que Pachucanes é um autor pouquíssimo lido na graduação e até na pós-graduação é pouquíssimo lido, né? E eu tenho visto muito o comentário daquela Juliana, qual é o sobrenome dela, Paulo, que tem uma obra sobre Pachucanes e direito, também, para quem está nos vendo e que estiver interessado, o Anderson Mascaro, que tem também se dedicado a essa pesquisa, e a outra Juliana, que eu vou ficar devendo. Magalhães, Juliana Magalhães, e o Leandro Mascaro. Eu disse Anderson, mas não é. Leandro Mascaro. São autores que vêm estudando, para quem está nos vendo, esse autor aí do direito, é um autor chamado Pachucanes, que vem nessa perspectiva mais de pensar um direito não capitalista. Mas ele é pouco conhecido nas leituras, pouco estudado nas rodas, principalmente da graduação. Mas, para quem tem interesse, vale a pena fazer essa referência. Bom, então a gente chega ao final do nosso encontro. Eu queria ouvir a Ana para fazer suas considerações finais. Eu quero agradecer a Júlia, que está aqui conosco. Foi a única que se manifestou aqui no YouTube, mas a gente tem gente nos vendo agora e outros que nos verão. Eu acho que esse encontro de hoje é um encontro
que foi praticamente uma aula que marca esse momento importante, histórico, né, em que a gente está vivendo, e que traz para nós essa reflexão fundamental sobre a igualdade de gênero e o direito. Vocês perceberam pela fala da professora da Ana e do professor Paulo como essa a pesquisa, né? Aonde leva a pesquisa, né, Ana? Eu gosto muito de dizer isso porque o nosso encontro ele é muito vinculado à própria pesquisa. Os alunos assistem, depois dali constroem também bons motes aí para a pesquisa jurídica. E aí a gente vê como uma boa pesquisa nos fornece aí bons resultados reflexivos, né? Então, eu quero dizer que eu fiquei muito feliz com tudo que a gente produziu hoje aqui, em termos de conteúdo, que certamente vai contribuir para novos trabalhos, novas reflexões e possibilidades de interconexões aí dialógicas, né, para construir o conhecimento jurídico. Bom, eu vou então passar para você fazer suas considerações finais. Primeiro, agradecer a oportunidade, o convite da professora, do professor Paulo e da própria instituição. E lembrar que o Dia Internacional da Mulher ele surgiu como o Dia Internacional das Mulheres Trabalhadoras, né? E aí depois, com o passar do tempo, foi se perdendo essa palavra, né? Foi sendo, digamos assim, invisibilizada. Mas nasceu com esse propósito, pela luta das trabalhadoras contra as condições insalubres dos trabalhos, nas fábricas, das jornadas exaustivas, dos baixos salários, enfim, só esse destaque. E em relação ao que o professor Paulo falou, eu acho que essa ideia do fim do direito, né, a gente fica um pouco nervoso, porque a gente passa o tempo todo estudando tantos direitos, quando a gente vê alguém falando no fim do direito, a gente fica, eita, vai acabar com a gente. Mas eu acho que eu não sei, eu tenho uma leitura no sentido de que o direito nem sempre foi assim, né? É histórico, aquilo que eu mencionei, né? Na antiguidade ele não era assim, a gente não existiam essas instituições, essas normas como elas são hoje, na Idade Média também. Então isso é fruto de uma modernidade, ela é fruto de um contexto, e eu acho que quando eles falam no fim do direito, é justamente no fim desse direito que a gente conhece hoje, dessas estruturas, que a gente pode construir para uma nova sociedade, vai exigir, né, uma nova sociedade vai exigir toda uma nova formatação que vai, obviamente, repercutir também em formar um novo direito, né? Pelo menos eu acho... Ana, isso que você falou, a gente não poderia terminar esse encontro sem dizer isso, né? Foi muito interessante, porque uma nova sociedade deve exigir um novo direito, ou seria o fim do direito. Só isso aí já dá para fazer uma aula, né, Paulo, sobre Patiucanes. Não é? Só aí já dá uma nova questão, né? Quer dizer, a gente talvez nunca viveu sem o direito, né? E a gente aprende isso na antropologia, e os meus alunos de antropologia vão ver esse encontro também, e eu digo para eles que o direito não pode ser pensado apenas como instituição, nem muito menos como o direito escrito. A gente tem as normas, né? E toda a dimensão normativa, né, que envolve, né, inclusive as sociedades que são sociedades sem escrita, as sociedades de relações tribais, etc. Então, que não é esse direito. E ela nem por isso deixa de existir. Ele sempre existiu. É isso. Então, eu só agradecer no final e destacar a importância dessa perspectiva crítica em relação ao direito, e da gente sempre estar atento a esse caráter social e histórico, né? Perceber que o direito nem sempre foi como é hoje, que ele pode ser outra coisa, né? Obrigada. Muito bem.
Obrigada, Ana. Eu gostaria muito de agradecer aos convidados de hoje, agradecer quem nos escutou, lembrar aqui que a Tainá também estava aqui conosco e se manifestou aqui no chat. Agradecer ao Paulo, que está aqui nos bastidores, né, na nossa FBTV, e esse é um encontro que a gente tem quinzenal, então, né, dia 21, salvo engano, nós já teremos mais um encontro dos diálogos contemporâneos. Fiquem atentos e, em breve, nós teremos um novo momento. Boa noite a todos, paz e bem, né, em tempos de guerra.